talvez a primeira pergunta é óbvia, que é como é que foste parar ao Japão a filmar estas histórias? As ideias para os filmes às vezes surgem assim de forma muito espontânea ou são ideias acumuladas. Neste caso foi muito espontâneo, foi muito rápida, a concretização desde ler num livro de poesia de uma amiga uma referência a estas mergulhadoras, fazendo uma referência a uma tradição milenar, já curioso, será que isto ainda existe? Fui procurar se existia e quando fui procurar percebi não só que existia, como não havia documentação praticamente nenhuma, sobretudo filmes não existiam. Portanto, foi assim, em meia hora eu disse, eu quero fazer um filme. Isto foi em 2012, em 2013 fui uma primeira vez ao Japão com o apoio da Fundação Oriente. Fui procurar em várias vilas pescatórias que eu sabia que elas ainda deveriam existir. Fiz um levantamento fotográfico, normalmente quando estou a preparar os filmes eu tiro muitas fotografias. Daí nasceu também um livro e uma exposição e depois em 2014, já com o barco da Terra Trem a ajudar-me, já não sozinha, fui filmar. Mas calculo que haja um problema, quer dizer, não é um problema, mas uma diferença cultural. Como é que tu ultrapassaste, como é que tu conseguiste te aproximar destas pessoas? Quer dizer, não sei se falas japonês ou não, mas como é que foi esta relação? É necessariamente um olhar de uma portuguesa sobre uma realidade exterior? Mas antes de mais, na questão mais prática, como é que foi lidar com isso? A primeira viagem foi muito importante para estabelecer a relação. Sendo uma viagem de repérage, foi uma viagem onde eu estabeleci os primeiros contactos e decidi qual era a aldeia que eu queria filmar, porque houve uma empatia com estas mulheres, logo com as três, é aqui, e é neste barco, e houve uma empatia, elas receberam-me logo, ficaram muito curiosas, porque é que eu tinha vindo tão longe, procurá-las e perguntaram, mas em Portugal as mulheres não mergulham também. Portanto, havia assim, uma curiosidade de ambas as partes, e isso eu achei que era muito bonito e que podia funcionar, sendo o cinema, todo o cinema, acho, o documentário, a ficção, é o resultado de uma relação. Se aquela relação prometia que ia ser uma coisa boa, assim eu sentia, achei que pronto, ok, mesmo não falando japonês, isto há de se desenvolver por algum sentido. E fui com a equipe, era muito pequenina, era eu, o Takashi Sugimoto, que ele é diretor de fotografia, mas neste caso, com o meu filme, ele foi fazer som, porque era japonês, português, achei mais valia, justamente por isso da questão da língua. E levei também a Aya Koretsky, que é realizadora, mas neste caso foi como minha assistente, sobretudo tradutora. Como a equipa era muito pequena, ambos os dois falavam japonês, faziam uma ponte para mim, a relação foi muito fácil. Foi muito fácil. No filme, na rodagem em si, é curioso que o facto de eu não falar japonês e de estabelecer com elas uma relação sempre através de alguém, fez com que durante a rodagem elas nunca falavam diretamente comigo. Talvez daí algumas cenas do filme aparentarem uma proximidade, uma intimidade, uma vontade diante da câmara, sobretudo, que eu acho que há um trabalho de ambas as partes, mas este pequeno detalhe de eu não falar japonês, de elas nunca falarem comigo, é uma vantagem, é uma coisa que tu estás a fazer perguntas numa língua que eu não domino e está aqui um tradutor. Eu não falo a olhar para ti, eu estou a falar com ele na expectativa que ele depois te diga, e aí sim eu fico a ver como é que tu reages. Portanto, foi muito interessante, foi uma rodagem muito interessante o facto de não dominar a língua. Foi... E quanto tempo durou a rodagem? A rodagem durou cerca de 3 semanas, só. Foi um período muito curto, apesar do filme ser bastante longo. Ainda estão algumas cenas de fora, ainda assim, mas está muita coisa. Era o que prometia financeiramente estarmos lá nessa altura.
Quando vi o filme, lembrei-me que parece que há aqui uma tradição nova de filmes portugueses sobre mulheres pescadoras, porque o Gonçalo Tocha tinha feito aquele sobre Vila Cheia, antes, é muito curioso. Mas no teu caso há um óbvio interesse também por uma atividade feminina, certo? Interessou-te também o facto da posição que aquelas mulheres tinham na sociedade. Eu acho isso curioso no filme, porque não é ambivalente, não é? Nunca se percebe muito bem. Mas a ti pareceu-te que a profissão delas era valorizada? O que achas? A mim interessou-me logo isso. Me interessou a poesia por si só, da mulher, o feminino e o humano. Interessou-me ser extremamente difícil de perceber que era um trabalho muito duro fisicamente. E como é que num país onde a mulher está bastante subjugada ainda ao homem, como é que era possível isto acontecer? Interessava-me também, quando fui na primeira viagem, percebi desde logo que elas eram umas mulheres normalíssimas, como todas nós, e que têm famílias e que têm um cotidiano frágil e forte ao mesmo tempo. Interessavam muito estes dois lados, que no fundo são dois lados femininos, de uma força muito grande, para uma série de coisas ao longo da vida, desde ser mãe, o parto, uma série de situações que exigem muita força, mas por outro lado, a fragilidade não só física e emocional muitas vezes, as coisas serem mais à flor da pele. Portanto, era muito visível estes dois lados nas ambas. Isso foi a minha motivação para fazer o filme. Perdi-me. Não, quer dizer, também não falta disso. Não, que eu ia continuar. Recorda-me só, havia outra pergunta. Estava a falar sobre a relação, se a profissão delas era valorizada. Exatamente. Eu acho que elas têm muito prazer a ser quem são, precisamente por isso. Que elas fazem um trabalho que não há nenhum homem que faça. Que eles dizem, vocês têm mais gordura no corpo, aguentam mais tempo debaixo d'água. E elas, ok, estou-te a ver, mas tudo bem, eu vou, mas isto é nosso. E elas têm um prazer, elas sabem que todos os anos morre uma, duas, três debaixo do mar, que ficam lá embaixo e não voltam. Elas sabem que aquilo é extremamente perigoso, mas aquilo dá-lhes um poder na sociedade. Estamos a falar de sociedades muito pequeninas, elas vivem em vilas, nem em Vila Cheia, aquilo é mesmo em Caxinas, aquilo é mesmo pequenino, tem uma centena de habitantes, é pequenino, portanto aquilo, elas são figuras muito importantes socialmente. E nos anos 50, 60, muitas destas mulheres eram a única fonte de rendimento em casa. O homem nem sequer trabalhava. Portanto, subvertia o papel da mulher e do homem, havia assim uma confusão geral. Eu acho que isto, para elas, dava-lhes e dá-lhes muita força. Sim, eu acho que vendo o filme também acho que elas têm muita força, mas por outro lado há uma fragilidade que eu não sei se tem a ver com a sociedade, mas em algumas cenas nós vemos uma certa solidão, uma vontade de haver ligação ao outro naquela festa que às vezes parece um pouco melancólica, não é? Não sei. Achas que a sociedade japonesa em si tem esse tipo de fragilidade em relação à solidão? Eu acho que aos nossos olhos parece-nos solidão, mas o entendimento cultural no Oriente sobre si próprio, a relação com si próprio é muito diferente da nossa. Ou seja, eles convivem e trabalham muito ao longo da vida, são quase todos muito religiosos, não é? Ou shintoístas ou budistas, e há um trabalho muito forte no sentido de nascemos sós e sós ficaremos, mas não com tristeza. Aos nossos olhos talvez isso pareça, e talvez uma vida inteira a viver lá não nos chegaria para entendermos como nós entendem a vida, mas isto faz parte, este entendimento, este ter como lidar com este facto inevitável. Eu acho que é um trabalho que eles vão desenvolvendo não só socialmente, porque depois está tudo organizado na sociedade japonesa para isso. Quer dizer, o velho no Japão é o que tem toda a sabedoria. Portanto, este trabalho tem toda a sabedoria, não só porque viveu muito, mas porque sabe conviver com aquilo que sabe só.
E isso é muito bonito. Portanto, nós vemos aquelas mulheres, a mais velha, sozinha, e aperta-nos o coração, coitadinha. E não é coitadinha. Ela, bom, claro que certamente preferia que o marido estivesse vivo, que preferia que os filhos, se calhar, viessem mais vezes. Mas ela curte. Ela curte. Ela tem muito prazer. Nota bem aquele jantar. Uma senhora daquela idade, aqui no Porto, é verdade, ela come uma sopa de legumes passada e uma carcaça à noite. Sim. Aquilo é o jantar, há um prazer, assim, transversal no Japão, assim, pelas pequenas coisas, pelos prazeres, eles sabem viver. Sim, isso é curioso. Também há obviamente uma dualidade no filme que tem a ver com o cotidiano delas e o trabalho cotidiano em casa e nas tarefas e o trabalho debaixo do mar. Não é? O trabalho debaixo do mar, acredito que tenha sido uma dureza de filmar, mas é muito bonito. Podes contar um bocadinho sobre como é que foi essa experiência? Foi dureza porque eu não pude filmar. E isso é que me custou, mas de resto não foi dureza, ou seja, eu não podia filmar, não tinha capacidade para o fazer, e quem filmou foi um diretor de fotografia subaquático, e houve um entendimento muito interessante, desde logo. Ele viu primeiro imagens que eu já estava a fazer em terra e percebeu a língua que estava a trabalhar. E, portanto, tivemos processualmente, definimos, por exemplo, o primeiro dia, são estas as nossas 3 personagens, filma livremente, mostra-me o que é que trazes. E a partir daquilo que ele trazia, fomos construindo, eu com ele, mais por aqui, mais por lá. Foi também muito interessante porque eu não estou habituada a trabalhar com diretores de fotografia, quer dizer, às vezes trabalho, mas sou sempre eu que opero a câmera. E neste caso eu não podia mesmo tocar. Quando o tipo me traz aquilo e me mostra as imagens, ninjas, são as caçadoras, não é? Elas são as caçadoras. E é muito interessante que elas, quando vão no barco, vão super tensas, vão todas. Dizem-se umas piadas nervosas e uns risinhos, e depois há uns silêncios. Sente-se que há medo. Claro. Há medo. É muito perigoso. É perigoso. E depois explicavam que muitas delas ficavam presas nas algas porque são muito altas e ficavam. Sim. E às vezes o filme parece tudo muito bonito porque tem uma imagem, uma estética, não só do Japão, mas eu ainda por cima tenho essa vertigem também, assim, um tempo de beleza. Sim, beleza. Sim, mas depois eu mostrei o filme, estava a falar que mostrei o filme em Rabo de Peixe, estes passeios. E havia uma menina que estava com o pai, estava sempre a falar durante o filme, e aquilo estava-me a irritar muito. Depois pensei, em vez de te irritar, ouve logo o que ela está a dizer. E mudei de lugar para ficar mais próximo para ouvir. E quando eu ouço a miúda a dizer ao pai, justo no momento debaixo da água, eu penso que ninguém pode falar, porque há silêncio. E ela fala, e diz ao pai, isto é muito bonito, mas isto é muito perigoso. Elas podem morrer. Isto não é o que parece. Eu achei aquilo, que olhar atento, não é? Sim. E é isso. É verdade. Uma das coisas que eu acho que o filme também se torna muito bonito e pensando para trás nos filmes teus também acho que parece que gostas muito disso, que é filmar o ritual, mas das pequenas coisas, não é? Que elas a vestirem-se, as pequenas coisas do dia-a-dia, não é? Isso interessa particularmente, essas pequenas coisas. Sim, nós filmamos aquilo que depois na vida também nos interessa. Acho que também tenho tido uma vida em que muitas vezes passo muitos períodos comigo e portanto relaciono muito com as coisas à minha volta, com os objetos, com os animais e com as plantas e tiro muito prazer da vida nessas pequenas coisas e vê-las a mudar e gosto de rituais, de coisas que se repetem todos os dias e que se repetem em contextos, às vezes em famílias, não é? Em núcleos fechados, repetimos todos os dias as mesmas coisas e não reparamos nelas. E, no entanto, ao repeti-las, são elas que nos estruturam. E a forma como nós as fazemos também dizem muito de nós. Portanto, às vezes, mais do que criar narrativas uns com os outros, e assim, um conteúdo muito épico, nas pequenas coisas revela-se a personagem no cinema.
Bem, há uma pergunta que se faz sempre nestas alturas, que é: mostraste o filme a elas? Como é que isso correu? Então, correu assim, eu terminei o filme e havia já a estreia marcada, e eu não tinha dinheiro para ir ao Japão, e perguntei-lhes, perguntaram se não havia problema de eu estrear e depois eu ia ao Japão. Estava fisgada num festival em setembro, que passou, que depois não me selecionou. Pois, então agora, não sendo selecionado, escrevi-lhes e disse-lhes: aconteceu isto, não selecionou, eu não tenho dinheiro para ir aí só para mostrar o filme, vou-vos enviar um DVD. Infelizmente, o que eu gostava era estar sentada a olhar para elas. Claro. Então enviei um DVD que chegou, na verdade, há uma semana. Portanto, é uma pergunta muito pertinente. Agora sim. E recebi hoje, nós trocamos mensagens por telemóvel, eu com elas, com as duas mais novas, com a mais velhinha não, mas as duas mais novas trocamos fotografias, que é a nossa forma de falar. Não temos palavras, ou às vezes Google Translate, já arriscamos por aí, mas eu fico sempre a pensar isto de certeza que está muito ao lado. Não, mas hoje recebi uma mensagem traduzida para português por alguém de lá, em que dizia que estavam muito comovidas, tinham acabado de ver o filme e que, entretanto, já passaram 2 anos, né, e que se comoveram muito a ver. O filme era muito bonito. Bom, não tenho aqui o telemóvel, mas tinha uma frase que eu achei, Japão, que é: achei o filme uma celebração da nossa vida. E eu achei bonito porque, de facto, o filme não toca só no ofício do trabalho, fala da vida. Eu achei bonita a sensibilidade delas, porque é difícil vermos a nós projetados e não estarmos constantemente a ver: sou gorda, falo mal, tenho uma corcunda atrás. E elas conseguiram ter esta distância e verem-se para além delas. Achei isso muito bonito. Ok, obrigado. Obrigada.